Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um comentário de sábado, né? Antes de começarmos o comentário de sábado, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um comentário de sábado, né? O objetivo desse comentário é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Envio vibrações positivas, né, de cura para os enfermos. Peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual, peço para cada um paz, luz, consciência, perdão. Os irmãos e as irmãs que estão sofrendo estão sofrendo, os sofredores, necessitados, inadimplentes, envio vibrações positivas, né? Peço muita paz, né, para todos os países, paz para os países que estão recebendo o tarifaço, né? Paz aqui para o Brasil, né, pelas suas confusões, né, pelos crimes aí, né? Paz, né? Paz lá para os Estados Unidos, para o Trump também, né? Muita paz. Peço permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Eu vou citar 4 itens, né? O primeiro item é que um casal, né, que se amava, o pai da moça não queria mais relacionamento deles, né? Então eles tiveram que desmanchar, né, esse relacionamento deles, e aí eles cada um foi seguir a sua vida, né? Aí, como acontece com todo mundo, né, eles fizeram a desassimilação da matéria e retornaram ao mundo espiritual. Nesse retorno deles, eles se encontraram lá no mundo espiritual. Então quer dizer que no mundo espiritual, quando a gente tem afinidade, vamos nos encontrar. Outro item também, né, é que tem pessoas que buscam a santidade ainda presos aos desejos mundanos do materialismo, né? Vai ser difícil encontrar a santidade. E tem outras que procuram a santidade através do Evangelho, que é mais fácil de encontrar a santidade. Outro item é que Jesus envia missionários para nos ajudar no nosso processo evolutivo, né? 2 exemplos. Paulo de Tarso, que veio como Martinho Lutero na última encarnação dele, e Maria Madalena, que veio como Irmã Teresa de Calcutá, né? Outro item é que o André Luiz nos fala que a eutanásia mata o corpo físico e deixa o espírito preso ao corpo, né? Então a eutanásia não serve para nada para o espírito. E mata também as células, né, do perispírito. Então a eutanásia não serve para nada para o espírito. Então quem tem um livro, estude. Quem não tem, possa comprar para estudar, compre. E quem não possa comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro. Então vamos estudar. O comentário de hoje, né, comentário de sábado, é sobre a genealogia do Mestre Jesus de Nazaré. Então a genealogia do Mestre Jesus de Nazaré, a gente vai analisar por
os dois evangelhos, né? O Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. No Evangelho de Mateus, ele coloca, né, que vem do Abraão, né, passando por Davi, vindo até José, que é a honra, e a Maria, a pureza. Mas só que nesse percorrer, né, do caminho, vai ter prostituição, adultério, disputa pelo poder, né? Então você vai encontrar tudo isso, né? E quando chega José, ele chega através da honra. Por quê? José, ele, quando soube que Maria estava grávida, ele, no primeiro momento, ele assim ficou chateado, né? Mas depois ele teve um sonho com um anjo, né? Não sei se foi o anjo Gabriel, eu sei que ele teve um sonho com um anjo. E através desse sonho, ele trabalhou seu eu interior, né? Quando ele trabalha esse seu eu interior, o que ele faz? Ele não faz comentário com ninguém, ele não, sobre o ocorrido, se ele fizesse, né? Porque se ele não falasse que aquele filho não era dele, Maria Madalena ia ser apedrejada, né? E morria, junto com Jesus, né? Então, ele honra a paternidade. Então ele assume a paternidade lá, né? Com Maria tem um filho, ele assume a paternidade, né? Então ele é a honra. E a Maria, ela é o quê? Ela é a pureza, né? Isso é muito importante, Maria é a pureza. Já no Evangelho de Lucas, ele vem de Adão, passando por alguns personagens, e chega na Maria, que é a pureza. Aí, Adão é uma lenda, né? Então a gente tem que entender isso, que Adão e Eva não existiu, né? Adão e Eva não existiu, isso é uma lenda. Essa lenda, ela é trazida pelos hebreus, né? Os hebreus foram o quarto grupo vindo de Capela, seria o último grupo de Capela, não o último grupo exilado aqui no planeta Terra, né? O quarto grupo que veio, os arianos primeiro chegaram, né? Depois vieram os hindus, depois vieram os egípcios e depois veio os hebreus, né? E os hebreus, eles vão trazer, né, essa história para cá de Adão e Eva. Inclusive, quando eles citam o paraíso é Capela, né? Não é aqui o planeta Terra. Porque eles lá tinham tudo, né? E aqui está voltando, chegando nesse estágio que eles chegaram, né? Então, Adão e Eva é uma lenda. E tem um outro detalhe também. Quando a gente vai falar sobre Caim e Abel, né? Caim e Abel foram o quê? Os filhos de Adão e Eva, né? Caim mata Abel e Caim vai para uma cidade e lá ele encontra uma esposa, né? Então, se Caim vai para uma cidade, Adão e Eva não foram os primeiros, né? Aqui no planeta. Então, isso tem uma falha aí, né? Então, a Caim vai encontrar uma esposa onde tinha habitantes, né? Se começa com Adão e Eva, então Adão e Eva é uma lenda, né? Eles não existiram como pessoa, é uma lenda que foram trazidas pelos hebreus, né? E a Maria, ela é a pureza, mas de Adão até Maria também tem vários acontecimentos também, né? Tem prostituição, tem morte. Aí tem uma outra versão que é colocada, quando a gente pega
o Evangelho, isso aí é assim, alguns escritores, autores fazem essa colocação, que o Evangelho de Mateus, ele representa o Evangelho judaico, e o Evangelho de Lucas representa o Evangelho gentios, né? Dos gentios. Então, isso eu estou fazendo que tem autores que fazem essa colocação. E chega na Maria, que é a pureza, né? Porque a Maria, o anjo Gabriel fala com ela que ela ficaria grávida, e ela fica grávida, e ela aceita essa gravidez, que depois ela faz o comentário com José, né? Outro detalhe também que é importante frisar sobre o Evangelho de Mateus, né? O Evangelho de Mateus, eu não sei de onde que ele tira, porque como o Tiago, digo Tiago, irmão do Mestre Jesus de Nazaré, porque tem os três Tiago. Tem o Tiago, irmão do João Evangelista, né? Tem o Tiago menor, né? Que era por causa da estatura dele. E tem o outro Tiago, que é o irmão de Jesus, né? Ele tinha muita divergência com Paulo de Tarso, né? Existia muita diferença lá, porque o Paulo de Tarso, ele queria não ficar trabalhando só os ideais ou a cultura dos judeus, ele queria trazer de fora como os gentios, geralmente o Tiago, né, ele não aceitava, né? E então essas informações, né, sobre Jesus, sobre a genealogia dele, deve ter vindo de uma informação dele lá, deve ter vindo do Tiago, né? Porque o Tiago era filho de José, né? Pode ter vindo também, trazido alguma, porque Tiago, ele tem um evangelho também falando de Jesus, né? Falando da Maria, né? Falando desse casamento de Maria com José, né? Então ele tem essa informação, ele viu essa informação, ele presenciou essa informação, né? E tem o outro também, que seria o primo de Jesus, que é o Judas Tadeus. Não é o Judas que traiu Jesus, não, né? É o Judas Tadeu, né? Ele é um primo de Jesus, que também era discípulo de Jesus também, né? Então, essas são as informações através do Evangelho de Tadeu, né? Agora, nós temos também sobre Lucas, né? As informações que é trazida por ele já sai da boca da Maria. Porque quando Paulo de Tarso foi preso, né? Aí, quando Paulo de Tarso foi preso, né? Pela primeira vez, foi preso várias vezes, ele foi preso. Então Lucas já estava acompanhando ele, mas não se falava. O Lucas foi visitá-lo, né? E aí, nessa visita, o Lucas se torna um discípulo de Paulo de Tarso, né? Porque Marcos também foi um discípulo do Pedro, né? O Marcos e Lucas não conheceram Jesus. Marcos foi um discípulo do Pedro e Lucas um discípulo do Paulo de Tarso. Então, o Paulo de Tarso queria informações mais detalhadas sobre Jesus, né? Então, ele pede para Lucas procurar Maria de Nazaré, né? E pedir todas essas informações. Então, Lucas traz todas essas informações que até hoje nós conhecemos sobre Jesus, né?
porque é passado por Maria para ele. E aí, quem deve ter passado essa genealogia para o Lucas é Maria, de Jesus, a genealogia dele. Então, vindo lá de Adão, né, que já é uma lenda, aí passando por toda a trajetória e chegando até ela, que é a pureza. Né? Então, é nesse contexto que eu trago essa informação. E aí, depois de você ter o Evangelho de Mateus, né, vindo de Abraão, Davi, né, passando por outras pessoas também, chegando a José, que é a honra, e a Maria, a pureza, né, e vindo também do Evangelho de Lucas, né, vindo de Adão até Maria de Nazaré, que é a pureza, nós vamos ter o quê? Toda essa junção, vamos ter a moral e a esperança, que é o Mestre Jesus de Nazaré. Né? Vamos ter essa moral elevada, né? E a esperança, que é o Mestre Jesus de Nazaré para a humanidade. Que coisa assim, né? Interessante. Então eu não tenho mais nada para falar, só a minha informação que eu ia trazer era essa mesmo. Então, no próximo comentário de sábado, eu vou falar sobre o livre-arbítrio. Né? O livre-arbítrio é o seguinte: para a gente entender o livre-arbítrio, a gente tem que voltar na formação do espírito, na criação do espírito. Então, Deus, ele cria o quê? Ele cria uma energia. Dessa energia vai sair a consciência quântica, o princípio inteligente, que é o espírito individualizado que ele vai passar para evoluir nos reinos, né? Reino de átomo, reino de molécula, reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino nominal, que é o reino dos humanos, e o reino angelical. Quando o espírito chega no reino animal, ele já faz a sua transição para o reino nominal, que é o reino dos humanos. Aí, nesse momento, o espírito tem o livre-arbítrio. Né? O livre-arbítrio, a função dele é ajudar no nosso processo, na evolução do nosso processo evolutivo. Né? Então, para a gente aplicar tudo no bem, no livre-arbítrio. Porém, aí vai entrar um detalhe. Quando o espírito ele sai do reino animal, ele sai com muito instinto ainda. Né? Então, o instinto é a inteligência rudimentar. Inteligência rudimentar é uma inteligência pequena. E aí, ele é muito materialista. Né? Mas ele tem o direito, independente, ele não é mais do reino animal, ele é do reino nominal. E no reino nominal tem o livre-arbítrio, por isso você tem uma causa e efeito. Fez as coisas certas, tem um efeito certo. Fez coisas erradas, tem um efeito errado. No reino animal não tem isso. Tem sofrimentos animais? Tem. Mas é aprendizagem, mas não resgate. Ali é só aprendizado só, não é resgate. Então ele vem, ele volta para o mundo espiritual, né? Aí retorna de novo sem fazer resgate. O espírito humano, não, ele faz o resgate dos seus erros, dos seus acertos. Ele pecou, vai lá fazer, vai ter vai ter o resgate, e se ele praticar muito bem, aquele resgate dele pode ser abolido ou não, ou diminuído. Né? Então, o livre-arbítrio é uma forma que o espírito tem de trabalhar o seu processo evolutivo de forma certa. Mas um espírito muito apegado, né, à matéria, né,
aos desejos mundanos, do materialismo, muito materialista, esse espírito ele vai ter problema de resgate, né? E aí Deus, e principalmente agora, nós somos julgados pela justiça da misericórdia divina, né? E essa justiça da misericórdia, ela nos facilita essa causa e efeito. Então, exemplo, se eu pratiquei a avareza em uma encarnação, eu vou resgatar essa avareza, né? Passando por necessidade, passando fome, né? Porque tendo problema com desemprego, porque eu fui avarento na outra encarnação. Mas se nessa encarnação aqui eu trabalho, faço muito bem, esse meu resgate ele vai diminuir ou acabar definitivamente, dependendo da prática de muito bem que eu faça. Então, a justiça divina da misericórdia, ela nos favorece dessa forma. Senão, se a gente fosse julgado pela justiça normal, vai ficar aí que milhões de anos que nós somos pecadores, né? Nós somos pecadores, então vai ficar milhões de anos aí para nos acertar, nos ajustar com as leis de Deus, né? Então quem pratica pecado vai ter um problema. Então uma pessoa que é muito nervosa demais, só pensa em briga, ele vai ter problema de epilepsia, né? Problemas mentais, né? Autismo também pode ter. Uma pessoa que se alimenta mal pode ter um problema na outra encarnação de Alzheimer, né? Por aí vai. Prostituta pode ter problema na outra encarnação. A prostituta pode vir como homossexual. Por quê? Ela não valorizou, dos outros, que se ela é prostituta, nas encarnações, quantos adultérios ela deve ter cometido? Então, adultério, prostituição, aí vem num corpo masculino, né? Seria homossexual masculino. Aquele que também não fez muito bem, né? Fez coisas erradas também, porque aquele homem vem no corpo feminino, né? Para animar. Agora, isso não quer dizer que todos os homossexuais são dessa forma. Não. Você vai ter também aqueles também que um exemplo, um homem muito masculino demais, e ele precisa diminuir essa masculinidade dele. O que vai acontecer com ele? Ele vai encarnar no corpo de mulher. Porém, se ele não faz uma preparação direito, ele vai ficar com todos os sentimentos de um homem no corpo de uma mulher, gostando de mulher. Tá? Se ele vem por encarnação compulsória, que aí não tem nenhum, né? Se ele fez pouca preparação para encarnar, né? Então ele vai vir desse jeito. É a mesma coisa a mulher, espírito mulher, ele vai vir, né, daquele jeito. É mais ou menos igual aquele filme, né? Se eu fosse igual a você, né? Então que o espírito do personagem do Tony Ramos, né? Ele entra no corpo do personagem da Glória Pires, e o espírito da Glória Pires entra lá. Então ali um pouco tempo, cada um, o espírito do Tony Ramos, ele entra no corpo da Glória Pires com atitude masculina, e o espírito da Glória Pires, que entrou no corpo de Tony Ramos, com atitudes femininas, né? Então, nesse contexto. Então, esse é um assunto, falando de homossexualismo aqui. Então, né? Então tem os outros problemas de pecado que vai ter problemas, né? Então aí são inúmeros, né? São inúmeros, né? Problema de aborto vai ter, quem pratica aborto vai ter problema de câncer de mama, de seio, do útero, né? Vai participar de natimorto, vai passar por aquele sofrimento, pode ter problema de audição, visão. Então tem assim um leque, né, de problemas, cada um, né,
né? Então, mas aí quem pratica o livre-arbítrio certo. Mas quem pratica o livre-arbítrio de forma correta, não tem problema. Na minha opinião, onde que nós vamos usar mais o livre-arbítrio, né, de forma mais correta, vai ser em relação ao ciclo de prova e expiação, vai ser um ciclo de regeneração. Porque as regras lá mudam, né? Então, o espírito no ciclo de regeneração, ele é mais evoluído do que o espírito de prova e expiação. Então, ele vai conseguir mais trabalhar, errar menos, né, o seu livre-arbítrio, né? Então, quanto mais o espírito ele é mais evoluído, mais certo ele usa o livre-arbítrio dele. Jesus, ele usava também seu livre-arbítrio também. Mas ele, por quê? É um ser muito evoluído, muito disciplinado, né? Tal. Então é nesse contexto que eu vou falar sobre o livre-arbítrio, né? Então, infelizmente, eu não tenho mais nada para falar sobre o assunto. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjo, arcanjos, querubins, serafins, por mais um comentário de sábado, né? O objetivo desse comentário foi atingido, eu ter levado uma informação para um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.